Boa noite. Estou esperando o Thaliton entrar e o Thaliton aí. Boa noite, Thaliton. Boa noite, Éder. Boa Boa noite. noite a todos. Enquanto o pessoal está chegando, né, eu vou de alguma maneira já falando passando alguns informes, né, principalmente em relação a alguns canais de algumas outras pessoas que eu gostaria que o pessoal também visitasse. Depois, no final, se for o caso, eu rememoro isso. Né? Bom, primeiro lembrar que a live faz parte do projeto do Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal de Jataí. Então, a gente tem feito aqui no canal uma série de discussões. O Thaliton fez a primeira parte em relação à BNCC e a gente sentiu a necessidade de fazer a continuação desse debate hoje, focando mais na história dentro do documento. Né? E aí, como indicação, eu deixo a visita a dois canais do YouTube, que é o canal Algo sobre História e o canal História Online. O primeiro é do pessoal da UFRJ, de alunos da UFRJ, o segundo aqui de dois professores, né, do professor Robson e da professora Vanessa Carniello, aqui de Goiás. A página no Instagram Bela Balbúrdia também, para o pessoal visitar, tem algumas coisas extremamente interessantes acontecendo por lá. E a gente vai dar continuidade hoje com essa temática sobre a história na BNCC, né? Hoje o Thaliton vai focar um pouco mais em relação em cima disso. E aí qualquer dúvida, questionamento, participações, vocês podem enviar que a gente em algum momento, ou durante ou no final, dá uma pausa para o Thaliton comentar algumas coisas que vocês queiram colocar, certo? Bom, para a gente não delongar demais e o tempo do Thaliton ficar curto, né, eu já vou passar a palavra para ele. E aí, Thaliton, são aqueles 40 minutos, né? Depois eu vou te avisar também quando a gente estiver chegando ao final. Então vamos lá, vamos trabalhar. Ok. Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Eu queria começar falando sobre como nós iremos ver aqui um cronograma, como se fosse uma espécie de segmento que a gente vai dar aqui na live, né? Onde eu pensei para a gente começar trabalhando o que a BNCC ela entende da disciplina de História, né? E a partir daí a gente começar a entender a prática e a programação, né, da BNCC. E aí a gente vai caminhando até ali no final a falar como que foi estruturado, como que foi colocado o currículo aqui de Anápolis, né? Como que ele foi modelado, quais foram a estrutura, o esqueleto geral que a gente construiu ao tentar entender e adaptar a BNCC para a realidade napolina. Então, primeiramente eu queria começar destacando o fato de que a BNCC, em momento nenhum, você vai ver lá, quando estiver falando da estrutura, por exemplo, de história, né? Em momento nenhum vai citar nenhum autor. O que acontece aqui é um paralelo, né? Que é uma dedução, e eu assumo, né, essa dedução, porque eu acredito que quando eu bati o olho e comecei a ler a BNCC, eu vi que ela estava ligando demais com os pressupostos do teórico alemão, né, da história, John Rosen, né? Então, é a partir daí que eu quero começar o diálogo, falando sobre o que é história e como que ela vai interpretar, a BNCC vai interpretar a história, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma citação básica aqui, que é uma citação já inicial, lá da introdução, né, da história, e aí, a partir dali, a gente vai já começando a fazer um diálogo. A página é a página 397 da BNCC, e ela começa dizendo assim, ó: todo conhecimento sobre o passado é também o conhecimento do presente, elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também as diversas formas narrativas, ambas as expansões do tempo, do caráter social e da prática da produção do conhecimento histórico. O que isso significa? Significa que a BNCC ela começa falando que a história ela não é um conhecimento puramente do passado.
Ela é uma ciência, né? E ela interpreta dessa maneira, ainda mais coloca dessa forma. A história ela é uma ciência, por isso que ela é um conhecimento necessário, né? E ela é uma ciência que ela é construída como um diálogo entre passado e presente, como se fosse uma espécie de pêndulo, onde ela vai fazendo sempre essa interseção, né? Ou seja, quem pensa dessa forma é o John Rosen, né? Que ele vai ali, a partir desse pressuposto aí, construir o que ele chama de razão histórica e vai falar sobre os paradigmas da ciência histórica no que ele chama de função pragmática da história. A função pragmática da história, basicamente, ela vem naquele quadro geral do Rosen, lá no Razão Histórica, né? Onde ele parte do pressuposto de que todo conhecimento científico ele começa primeiro no presente. O historiador ele vai ter uma crise existencial. Essa crise existencial ela é fundada na perspectiva do presente, e aí ele começa a olhar para o passado para tentar trazer argumentos do passado para o presente, né? E isso vai ser a partir da construção de algumas ideias, que ele chama de perspectiva orientadora de experiência do tempo. Quando ele pega essas ideias, ele vai no documento, ele vai no método, ele vai lá e transforma isso em ciência. Então ele tem um critério rigoroso, né, de cientificidade desse conhecimento. Transformando isso em ciência, ele apresenta como forma de narrativa que vai ter a função de explicar coisas aqui do presente, né? Ou seja, então o Rosen ele vai dizer que esse processo é o processo de criação do que ele chamou de consciência histórica. Então a consciência histórica seria exatamente isso, a principal função da história enquanto conhecimento científico, né? Que é orientar as ações que a gente vai ter no presente a partir do argumento das discussões do passado. Então ele pega, né, todo o passado, como ele se desenvolveu, e traz para isso aqui. Eu acho isso extremamente válido, né? E nós utilizamos isso claramente é uma coisa muito visível, muito plausível, né? No começo, só para exemplificar isso, né? No começo da pandemia, eu escutando um podcast, né, do Carlos Alberto Sadenberg, né, da CBN, e ele tentando, ele é um economista, jornalista, economista, e ele tentando explicar, né, e querendo trazer um argumento que fosse plausível para justificar o isolamento social, né? Era ali, o Bolsonaro ainda estava querendo começar essa questão do fim do isolamento, e aí o Sardenberg, né, no meio do programa, ele recorre a um estudo da brilhante historiadora, né, da Lilian Schwartz. Eu até indico para vocês verem a live que ela fez na semana passada pela Companhia das Letras, que ela vai trazer exatamente isso, né? Esses novos estudos que elas estavam fazendo, que é a perspectiva de tentar entender a gripe espanhola, né? E aí ele vai usar o argumento dela falando o seguinte, né? Lá nos Estados Unidos, durante a gripe espanhola, o único estado que não adotou isolamento social, que foi o que mais demorou, foi o estado da Filadélfia. E foi exatamente o que mais demorou para sair da crise econômica. Então, tipo assim, ele quis pegar exatamente esse argumento dessa perspectiva da última experiência, a mais próxima que vivemos de uma pandemia, né? Mais próxima que a gente tem, como por exemplo hoje do Covid-19, e mostrar que isso é uma ação para ordenar aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, a gente está lidando com um inimigo que ele é invisível, né? A gente não sabe onde esse inimigo vai ou o que é ele. Então, como a gente conseguir ações, né, que vai afirmar, falar assim, ó, o que a gente está fazendo é a coisa certa. Então, vai ser o conhecimento científico. E a história, ela vai dar exatamente esse suporte. Falar assim, olha, lá no passado a gente fez isso. E se a gente tentar repetir isso aqui no presente? Então, essa é a função pragmática, essa é a função orientadora da história, segundo a visão do John Rosen, né? Então, isso acaba tendo um fator extremamente significativo para o conhecimento científico, que vai ser essa ordenação. Então, é pensando dessa perspectiva que a BNCC também vai interpretar. Conhecimento histórico é um conhecimento necessário, e como um conhecimento necessário, ele vai ter essa função de ordenar as ações humanas no decorrer do presente, né? Então, com isso... Então, a BNCC é construída a partir dessa percepção, né? O documento todo tem essa concepção de história. Isso. Essa é a noção de história que vai alicerçar todo o documento. Então, assim, quando a gente sempre estiver falando da BNCC e ela propor alguma coisa, vai ser sempre nessa perspectiva. E isso entra em casando junto com o Rosen já falava, né?
sobre a função da história, onde a gente chega, né, ao ponto principal, que é o foco da BNCC. A BNCC fala assim, e qual é o foco, então, da história? O que a história, de fato, vai trabalhar? Ela determina 3 pontos essenciais. O primeiro foco é a construção da identidade, onde ela vai trabalhar o eu, o outro e o nós. Então, tipo assim, ela tem, e todo sistema de ensino, com base em história, em geografia, em ciências humanas, ela vai ter essa perspectiva, né? Não só o brasileiro, mas o norte-americano, o francês, que é a construção de uma identidade nacional. Isso é muito forte, reforçando não só a identidade nacional, mas as identidades regionais, né? Como o goiano, o anapolino e assim por diante. Então, a questão da identidade ela é muito forte para ver, principalmente nos anos fundamentais, né? Por isso que vai ter aquela questão lá das datas cívicas, vai ter a questão do pertencimento, vai ter a questão da regionalidade. Então, é muito nesse sentido. Então, o primeiro alicerce de foco da BNCC é a construção de uma identidade, né? Uma identidade que ela seja uma identidade humana, uma identidade brasileira, né? Construção dessa ideia, desse sentimento de pertence ao território nacional e também à cidade e ao estado de Goiás. Cidade de Anápolis e estado de Goiás, né? A outra é entender a condição humana, né? Como que nós estamos aqui, quais são as dificuldades que a gente tem, quais são os paradigmas que a sociedade enfrenta e como resolver esses paradigmas, né? Então, a condição humana, ela entra muito, e depois a gente vai voltar aqui para falar também, que no caso brasileiro, em especial, vai ter um destaque muito grande na BNCC para a condição do indígena e do afrodescendente, né? Que acho que é um ponto muito bacana também. E vai ter também, como terceiro alicerce, que eles chamam de diálogo com um instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, social e política, né? Então, esse é o terceiro alicerce da BNCC. E aí, como que ela se propõe a fazer isso, né? Ela vai ter um método específico que ela vai designar e ela vai chamar esse método de atitude historiadora. Então, assim, para trabalhar e para a gente chegar a realmente desenvolver isso daí, o aluno ele vai ter que desenvolver algumas habilidades, né? Essas habilidades dele são, primeiro, a identificação do problema social, né, que ele vai ter. Depois, ele vai começar a fazer esse problema em comparação com outros eventos históricos. Então, ele tem que identificar, ele tem que comparar, ele tem que contextualizar o evento histórico, interpretar e, por último, analisar. Esses 5 elementos unidos, eles criam a perspectiva do que ele chamou de atitude historiadora. Então, o estudante ele deve ter sempre esse critério de investigação, como se ele fosse uma espécie de mini historiador, né? E ele estivesse ali investigando, ele estivesse ali olhando e tentando entender a dinâmica do conhecimento histórico. Então, a função primordial é chegar nesse patamar, nessa perspectiva, né? Então, nesse caso, a BNCC, então, ela parte da perspectiva do Rosen, o documento parte dali, e para colocar isso em prática, o próprio documento estabelece a ideia dessa atitude historiadora, que seria a identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise, e isso, obviamente, tem que aparecer nos projetos, nas aulas, para que o aluno, então, desenvolva toda essa trajetória, da identificação até a análise. Né? Uma perspectiva progressista, né? Tipo assim, cada elemento ele vai sendo acumulado e um precisa necessariamente do outro, para criar toda essa condição do aluno desenvolver esse pensamento. Então, isso é o que ele propõe como método, como uma forma do aluno desenvolver. Então, se o aluno desenvolveu esse aí, ele chegou no que a gente considera que tem uma autonomia de pensamento. Então, assim, muito mais do que conteúdo, ela está propondo o aluno desenvolver esse tipo de atitude, esse tipo de habilidade, né? Essa habilidade, ela vai estruturar sempre em cima de alguns conceitos, que é alguns conceitos básicos, né? Que ela considera os principais conceitos da história. Então, o que ela diz que é o principal conceito? Primeiro, cultura. O conceito fundamental, o primeiro conceito que deve ser desenvolvido. O outro, organizações, né? O conceito de organizações sociais e a organização do trabalho, os modos de produção ao longo de toda a história. Então, o aluno ele tem que entender quais são os modos de produção, quais são todo esse sistema aí. Depois, a noção de cronologia de tempo. Tanto o tempo relógio, né, quanto o tempo calendário. Essa noção de cronologia ela é essencial
para a formação do estudante, né? Ele precisa ter essa concepção. E a concepção de espaço histórico, né? O tempo de curta duração, o tempo de média e longa duração. Então, tudo isso também são fundamentos essenciais que eles vão linkar. Então, esses 4 aí vai ser esse fundamental. E uma função adjacente da história seria ali uma função de auxiliar a língua portuguesa, né? Que seria um suporte no desenvolvimento de leitura e interpretação. Então, ele estaria automaticamente junto com as outras disciplinas, criando um certo processo de interpretação, um certo processo de auxílio ali das outras disciplinas. Então, ele vai dialogando com os outros componentes curriculares, né? No total da história, são 7 componentes, né? São 7 competências que vai ter na história. Dessas 7 competências, vamos ter 13 objetos de conhecimento divididas em 52 habilidades. Isso pensando só para o fundamental, primeira fase. Só para vocês terem noção da dimensão que a BNCC ela propõe para a história. Então, se a gente for pensar, e lembrando que na primeira fase ainda eles não veem história das civilizações, não veem história dos países, eles estão vendo ali muito próximo do cotidiano dele, eles estão vendo muito próximo da vida deles, né, da cidade deles. Então, o foco maior é exatamente esse, né? Então, é muita habilidade que eles vão desenvolver ao longo desses 5 anos iniciais aí. Nessa perspectiva, nós vamos ter também um ponto muito destacado lá, que aí, por consequência, vai ser algo instituído pela lei, né? Vindo tanto da histórias e cultura afro-brasileira e indígena. Isso instituído, já tinha sido instituído desde 2008, lá no governo do Lula, e agora ela ganha força aqui para realmente ter uma interpretação, ter realmente uma aplicação disso na realidade. Então, esses são os elementos básicos, né? Que vai ter os alicerces da BNCC para o desenvolvimento de história, além da criação e alicerce para a natureza compartilhada do sujeito histórico e dos objetos de conhecimento, que ela também vai ter como uma base epistemológica para a interpretação da história. Vamos ter o conceito de tempo histórico, como eu falei para vocês, em diferentes tipos e formatos, e a concepção de documento. Isso também é muito importante. Todo professor ele deve levar alguns documentos para que o aluno ele veja de onde parte a construção do conhecimento histórico. De que não é simplesmente o historiador que vai lá, inventa uma narrativa e coloca ela em prática. Então ele tem que ter noção de um documento histórico e como extrair pelo menos alguns elementos, né, para criar essa concepção de atitude historiadora. Para a gente finalizar aqui, eu quero entrar já numa parte já própria aqui do currículo de Anápolis, né? Eu fiz parte da construção desse novo currículo, que entrou em vigor agora em 2019. Ele não teve como dar continuidade por causa do problema da pandemia, né? A gente teve apenas alguns meses de aplicação. Eu construí esse documento junto com a Carla Tertuliano, né? A gente tentou fazer essa adaptação que vinha do DCGO, né, do governo estadual, para o governo municipal. E a perspectiva aqui foi tentar trabalhar e adequar o máximo possível aqui para a realidade anapolina. Então, o que eu fiz isso? Né? Só um parêntese, porque por acaso, se tiver alguém, né, que teve participação de outro município, porque a gente está utilizando aqui também como exemplo para poder colocar a discussão, por isso o Thaleton vai trazer essa experiência aqui. Se alguém de outro município também teve experiência mais próxima, ou mesmo já de sala de aula em relação à aplicação da BNCC, e manda aí suas impressões para a gente aqui, que vai ser importante para aumentar o debate. Com certeza. Assim, as impressões que a gente teve, principalmente para a construção disso aqui, foi um processo de adequação, né? Nós tivemos que... Foi um processo bem conturbado, né? O documento final ele só chegou no finalzinho do ano, se eu não me engano, em novembro, para a gente fazer essa adaptação. Então, a gente fez uma adaptação daquilo que a gente conseguia para colocar em prática e a gente começar a experimentar esse currículo. E esse ano, o currículo ele entrou, né? A gente continuou com o currículo para tentar ver quais seriam os problemas da adaptação desse currículo. Até mesmo porque
a equipe de currículo permaneceu, a gente tem a perspectiva de poder continuar nessas transformações, né? Se tiver alguma coisa que não se adequa à realidade ou tiver algum problema, a gente ainda pode tentar modificar isso. E o que a gente priorizou foi exatamente isso, né? Tentar pegar a BNCC, que é um documento macro, é um documento muito grande, né? E tentar transformar ele o mais próximo da nossa realidade. Então, o que gerou no Fundamental Primeira Fase, que foi onde o que a gente realmente escreveu. O total deu, no currículo final, 141 habilidades, né? O que é muita coisa. Se a gente for pensar que a BNCC ela propunha 52 habilidades. Então a gente quase triplicou a quantidade de habilidades dela. E isso aconteceu, esse aumento de habilidade, não tanto aqui em Anápolis, né? Só para vocês terem noção, habilidades exclusivas que nós criamos foram apenas 7. As outras habilidades, né, as 82 habilidades a mais que teve, saindo da BNCC, ela foi habilidades do documento curricular de Goiás, do chamado DCGO. O DCGO, ele veio inicialmente lá da Secretaria do Estado, aí ele teve uma primeira fase, ele estava perto de ser implementado, depois a gente tem uma fase que ele é ampliado, né? E aí a gente chegou no final com essas 141 habilidades. Quando a gente pensa assim, fala assim, nossa, mas é impossível um professor em sala de aula conseguir trabalhar, né, nos anos letivos, todas essas habilidades aí com a carga horária dele. Mas o que conforta um pouco é que não necessariamente você precisa trabalhar uma habilidade por aula, né? Você pode conseguir puxar mais habilidades ao mesmo tempo, né? Onde o conteúdo aqui, que vai ser indicado junto com a matriz, ela também vai ser apenas uma ferramenta para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, é muita habilidade, mas é algo um pouco mais plausível, um pouco mais possível de ser aplicado. Dentro dessas habilidades, o que a gente trouxe, né? O que a gente considerou essencial para trazer? Quais foram os principais elementos, né? A gente teve algumas modificações e adequações das habilidades que veio de Goiás para Anápolis, então a gente tirou tirou não, né? Todas permaneceram, mas a gente mudou elas de local, né? Então, para encaixar melhor com a matriz que a gente já tinha, até mesmo porque o professor não fique tão confuso, né? A gente conseguiu... Era isso que eu ia perguntar agora, para ficar mais claro, né? O DCGO, então, ele pega da BNCC, constrói a partir dela, então, outras habilidades, mantendo as mesmas aqui, que é esse direcionamento, e o município, então, para construir o currículo próprio, ele reordenou, no caso, essas habilidades que vieram do DCGO. Isso. É porque, assim, nem o DCGO e nem a BNCC, elas são currículos. Não dá para você pegar aquele documento e ir para a sala de aula. Só né? diretrizes, né? Elas são apenas um documento que vai te nortear. O que é o currículo mesmo vai ser o documento criado pelas secretarias. Inclusive, o currículo estadual ele tem que ser pegado do DCGO e transformado em currículo também. Então, a Secretaria Estadual ela também tem que transformar o documento dela, né? Apesar de que ela vai pegar a estrutura lá que já está quase pronta e só adaptar ela para a realidade do professor. Então, aqui em Anápolis, a gente teve alguns pontos que não era muito legal a gente trabalhar, né? Então, a gente conseguiu readequar, reorganizando essas habilidades e puxar muito para a nossa especificidade, né? Então, essas 7 habilidades que a gente colocou, elas estão muito ligadas com essa questão da identidade em Anápolis, que é o surgimento da cidade de Anápolis, né? Falando como que a cidade de Anápolis surgiu, falando sobre a construção de praças, falando sobre a construção de monumentos históricos, falando sobre história própria, falando sobre a ferrovia de Anápolis, né? Falando sobre o DAIA. Então, assim, a gente tentou colocar esses elementos que iriam nos ajudar, que iriam nos facilitar, para que pudéssemos construir habilidades que fossem mais plausíveis. E aí é pensando na história local, certo? Isso. E aí ela foi colocada só nos... Aí minha pergunta, na verdade, minha curiosidade é onde elas foram colocadas? Foram só na primeira fase ou isso também aparece na segunda fase? Então, história local só na primeira fase. Como eu falei para vocês, a gente não tem, por exemplo, história da Grécia, não tem história de Roma, não tem história... É muito mais temática do que, vamos dizer, cronológica a história do Fundamental primeira fase. A história do Fundamental segunda fase, o município de Anápolis ele adotou o DCGO.
que já é o documento que vem do governo estadual. Por que que eles optaram por isso? Primeiro porque essa segunda fase não é responsabilidade da prefeitura, né? A prefeitura tem como responsabilidade o educação infantil e fundamental primeira fase. Então, a segunda fase, ela optou por pegar o que já era do Estado, porque o Estado tem essa dedicação, ele tem essa função, né, de oferecer o fundamental segunda fase do ensino médio. E se a prefeitura criasse um outro currículo, ele ia entrar em choque com a prefeitura, com a secretaria estadual. Então, a ideia é que a base nacional você tenha uma padronização, né? Que você tenha um elemento que esteja dialogando entre municípios e estados. E nessa perspectiva, a ANAPES optou pelo pegar o currículo estadual, né? Que aí os dois andaria junto. Então, se o aluno tivesse numa rede estadual e eventualmente se transferisse para uma rede municipal, teria compatibilidade curricular. Aí, no fundamental segunda fase, a construção do documento, ela foi uma construção ainda muito próxima do que a gente já tinha anteriormente, né? Fundamental, como eu falei para vocês, não teve redução de carga horária, então a gente não teve grandes cortes, né? A gente teve, na verdade, algumas ampliações, colocando elementos, em especial da história de Goiânia, da história de Brasília, elementos da regionalidade aqui, né? Então, foi mais nessa perspectiva de tentar construir mais esses documentos regionalizados. Uhum. E o ensino médio não saiu, né? O ensino médio, ele tem a obrigação de entrar. Como eu falei para vocês lá na live passada, ele foi pensado na BNCC um ano depois, então a obrigação dele é a partir do ano que vem. Então, a gente não tem documento curricular ainda, a gente não tem matriz de referência para o ensino médio de história em Goiás, né? Então, em Goiás ela fica apenas com o que a gente já tinha trabalhado até então, né? A partir do ano que vem. Tem uma pergunta aqui, eu já vou aproveitar e fazê-la. A Carolina, professora Carolina da UEG e também do município de Goiânia, ela trabalha, inclusive, acredito eu, no Centro de Formação de Goiânia. Ela pergunta o seguinte, que ela queria saber como que acontece o processo de adequação à realidade de Anápolis. Se os professores foram convidados para participar do processo, ou se não. Então, a gente não teve, na formação do documento curricular, a gente não teve, a não ser nos cursos de formações, né? No curso de formação, ele é aberto lá, inclusive, esse é o curso que eu estou ministrando, ele é aberto para intervenções, né, que a gente tem, mas o fluxo de profissional é muito pequeno que faz aderência, né? O ano passado foi aberto 2 cursos de formações, a gente teve um total de, por volta mais ou menos de 30 professores nesses 2 cursos, que fizeram essa participação mais efetiva, né, de entender o que é o documento e fazer as suas reivindicações. Mas na sua grande maioria, os professores que eram os da área, né, do fundamental primeira fase, eles não participaram. Foi mais professor de história de fato, né, que é do fundamental segunda fase, que teve uma participação um pouco maior. Mas o do fundamental primeira fase acabou que não teve tanta participação no currículo de Anápolis. Mas essa participação da segunda fase, ela foi massiva? Assim, ela teve um processo realmente de trabalho, de trabalho em conjunto para poder realmente fazer essa adequação? Você fala do currículo aqui de Anápolis? Isso, ficou aí assim, a realização foi mais eu e a Carla Tertuliano, né? Que a gente pegou o documento, a gente adequou, a gente pegou onde a gente encaixava e foi colocando de acordo com o currículo anterior, né? Então a gente faz uma fusão entre o DCGO, que é a nova proposta, né, com o documento de Anápolis, que já existia. Então a gente foi pegando os elementos que eram considerados mais importantes e readequando eles. Nós não tivemos uma participação aberta, né, à comunidade. Teve quando foi o DCGO, né? O DCGO ele passou em todos os municípios, né, rodando para pegar e colher as informações desses municípios na construção desse documento. Mas nesse aqui, principalmente porque o espaço de tempo foi muito pequeno, né? A gente não teve uma participação tão grande. Tanto é que esse ano, né, a
programação já estava até programado para a gente ir nas escolas para conversar com os professores, né? Falar para eles assim, e aí, o que vocês acharam? O que vocês acham que é melhor colocar, o que quer tirar? Mas, infelizmente, quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, a gente já tinha rodado em algumas escolas, convocando os professores para fazer os cursos de formação, mas aí, infelizmente, a gente não conseguiu iniciar esse segundo trabalho, que é o trabalho de acompanhar a aplicação do currículo. Já que, se ocorrer algum problema, a gente ainda tem tempo de modificar, né, para criar um novo currículo para 2021. Então, o currículo ele é mais dinâmico, né? Então, dá para mexer na matriz, dá para mexer no currículo, que efetivamente a gente vai ter. Ainda teria essa possibilidade, então. Em relação ao DCGO, você já, enquanto professor, né, e já atuando no município, essa consulta para a formação desse documento mais macro, eu sei que ela andou realmente os municípios. Na época eu estava em Goianésia, não estava no município, mas me lembro de ter essa discussão, mas aí para alguém que estava lá, de fato. Teve a participação, os professores foram ouvidos, de fato, na participação, na produção do documento? Você Então, teve participação? Não, então, nesse momento do DCJ, eu não estava na equipe ainda de currículo, né? Uhum. Eu não participava, ainda só fui participar na construção do currículo de Anápolis, quando teve o processo, o edital, aqui, né, o processo seletivo aqui para a cidade de Anápolis. Então, eu não participei disso. E eu acredito que o que aconteceu comigo deve ter acontecido com a grande maioria dos professores. Porque eles são convocados, geralmente, para ir em um contraturno, em um momento em que não é o momento de aula deles. Então, a grande maioria não faz essa adesão, até mesmo porque eles têm outras obrigações, né? E aí acaba chocando muito. Então, a participação, geralmente, por experiência do que eu vi, acredito que tenha sido uma participação baixa nessa construção do currículo, né? Quando a gente cria participações por internet, aí a gente tem algumas interferências melhores, né? Mas, de modo geral, quando elas são mais presenciais, as secretarias elas têm que envolver uma força-tarefa para conseguir levar os professores, porque dificilmente a gente consegue uma adesão em massa dos professores para participar dessa construção curricular. Quando você fala, e aí é uma pergunta minha mesmo, assim, quando a gente tem lá a ideia, né, de que o documento pensa nessa atitude historiadora, que ele constrói essa nova dinâmica da própria aula, quando o próprio documento estabelece como mecanismo, como meio, né, de identificar, comparar, contextualizar, interpretar e, por fim, analisar, isso automaticamente esbarra na própria concepção de aula. É perceptível no documento alguma indicação de método, por exemplo, para que o professor possa conseguir operacionalizar essas 5 fases para que a gente chegue na construção da habilidade? Não, método nenhum. Esse método e toda a abordagem pedagógica, ela é totalmente do professor. Não tem, inclusive na BNCC, ela deixa isso bem claro na construção, no comecinho da construção, de que não tem experiência nenhuma, né? Eu acho que o mais difícil é exatamente isso, sabe? A gente conseguir formar professores para que esses professores eles possam conseguir pegar a proposta que é o ensino por habilidades e aplicar ele na prática, né? Porque isso inclui uma mudança significativa da forma de ensinar. Talvez muitas escolas já tenham começado isso, né? Algumas escolas particulares ou alguma outra instituição, alguns professores em especial, mas a grande maioria não, né? Só para você ter noção, eu estava escutando um podcast da Folha de São Paulo, né? Que chama Folha na Sala de Aula. E eles estavam falando da escola na pandemia, e aí eles fizeram entrevista com a secretária de Educação aqui do estado de Goiás. E aí falando sobre a rapidez que a secretaria fez para entrar com as aulas virtuais, e aí ela falou assim, a secretária falou que a necessidade dessa agilidade aí é porque ela fez um levantamento geral. Repete novamente, deu uma travadinha. Repete novamente aí eles foram entrevistar a secretária daqui de Goiás e... Isso. E a secretária falou que
ela entrou muito rápido com o sistema de aulas virtuais, porque quando ela foi fazer uma análise do seu corpo docente, né, da quantidade do pessoal da secretaria, 63% era grupo de risco. Então, isso é muito significativo. Significa que as redes públicas de educação, ela tem professores com uma idade mais avançada. Então, eles já foram formados lá atrás. Professores que vêm de uma carga de trabalho muito grande, professores que vêm muito cansados, né, de tudo que a gente tem, né, de modo geral, na educação brasileira, e tem que trabalhar 2, 3 turnos, e eles não têm muito tempo para se dedicar, para conseguir fazer formação continuada. Então, isso barra muito, né? Porque não vai ser mais aquela aula onde o professor está lá na frente, na sala, né? Tá lá escrevendo no quadro e as pessoas simplesmente escutando. Então, tipo assim, é uma nova perspectiva, uma nova orientação. Então, esses professores, eles têm que ter essa modificação. Oi, Thaleton. Bom, deu uma queda aqui. Deu uma queda aqui. Thaleton, mas você comentou e eu estava pensando aqui. Realmente, a partir do momento em que a gente pensa essa construção de atitude historiadora, ela automaticamente esbarra na sala de aula, ela esbarra na forma como a aula vai ser pensada, né? E eu acho que esse processo de formação de professores é tanto da formação continuada quanto da própria universidade. Porque nós também, quando eu me formei, por exemplo, em 2007, eu já escutava e a gente já tinha perspectiva de que a sala de aula não podia se repetir de forma, enfim, do ensino conservador, né? E que a gente teria que tomar, não tinha esses mesmos dizeres, mas tinha já uma perspectiva de colocar isso para ser pensado, isso para ser refletido. Mas a maneira como isso vem, talvez não está claro e o documento também não deixa claro. E não tem, pelo que você está falando, perspectiva de formação continuada também, né? Assim, a formação continuada era muito difícil. Talvez, se a gente der conta de modificar, né, vamos supor que essa pandemia ela realmente abre novas possibilidades e a gente realmente cria algo mais dinâmico para a formação continuada, talvez a gente tenha um pouco mais de efetividade, né? Porque trazer o professor para a sala de aula é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir tirar ele lá da casa dele, né? Deixar a família dele, deixar o pouco momento que ele tem para conviver com os familiares e trazer ele para ficar estudando com a gente. Isso eu acho, talvez, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na formação continuada, até mesmo porque, assim, não vai ter um esforço muito grande dos governos para tentar fazer essa formação, né? De modo geral, né? A gente vai ver um ou outro governo tendo um curso de formações melhores, mas, de modo geral, a gente não tem uma qualificação desse profissional. E ele já foi um profissional que estava lá atrás. Se a gente for lembrar, por exemplo, até na época que a gente formou, não se falava em habilidades e competências. Hoje, muito pouco ainda se fala nas universidades. Quando eu vejo pessoas recém-formadas, elas ainda não têm muita essa noção de como trabalhar e a dinâmica da sala de aula. Então, eu acho que era muito importante a universidade se apropriar do DCGO, da BNCC, para começar a construir profissionais que já saiam da universidade, conseguindo trabalhar nessa perspectiva, e a gente fazer essa força-tarefa agora, né, que é um momento que tem que iniciar uma formação continuada rigorosa dos professores de toda a rede, né? A gente tentar pegar esse pessoal aí, levar eles para a sala de aula e conseguir fazer com que eles realmente vão desenvolver, sim, O habilidades Wesley. e até para trabalhar, né? Só para você ter uma noção, Éder, quando eu fui fazer curso de formação e a gente foi trabalhar com metodologias ativas e falar um pouco mais sobre um ou outro aplicativo, muitos professores da rede não tinham e-mail, né? Que é uma coisa para você ver, né? Que já no século XXI precisavam criar e-mails para ter acesso a essas plataformas, ter acesso a esses aplicativos novos de educação.
Até o Wesley comenta aqui, né, que no estado que houve mesmo, na maioria foi participação durante os trabalhos coletivos, mas que na construção em si, realmente os professores praticamente não foram ouvidos, né? O máximo que serviu foi para entender um pouco a BNCC nesses trabalhos coletivos, né? É, E tem muito só, isso, eu quero só que você comenta isso e já emenda só com a pergunta da Clarissa para a gente que ela pergunta que ela coloca entre, né, o desprojeto da escola sem partido, teve algum eco em Anápolis? Se teve, como que isso influenciou de alguma maneira o processo de construção do currículo? Então, eco teve sim. A gente tentou aprovar uma lei sobre os vereadores tentaram aprovar uma lei lá na Câmara, mas parece que isso não conseguiu andar. Dentro do currículo isso não teve eco nenhum, né? A gente estava lá e não se discutiu sobre isso, não se teve essa perspectiva, pelo menos nas reuniões que eu participei, em momento nenhum falou sobre essa escola sem partido. Mas sempre tem, né? A Anápolis é uma cidade conservadora e ela tentou emplacar isso, mas não só para o currículo, não, né? Para tentar emplacar para todo o sistema. Agora, voltando lá na fala do Wesley, né? Eu queria destacar que eu acho que talvez a não participação dos professores talvez seja muito voltada por causa da complexidade que é a BNCC, né? Até mesmo para você fazer uma interferência ou propor alguma mudança ali na BNCC, no que era a estrutura lá, você precisava entender esses preceitos anteriores, né? E como os professores, na grande maioria, não tinham esse conhecimento, essa noção, eles acabaram tendo uma interferência muito baixa, né? Então, assim, na hora que eles olham o documento, eles se assustam, né? O primeiro passo é se assustar. Depois eles começam a naturalizar um pouco mais essa nova forma de trabalhar. E a partir dali, eles começam a propor alguma ideia. Então, assim, eu acho que a gente ainda está na fase deles se apropriarem do documento. Então, assim, precisava ter feito as formações não agora, né? Deveria ter começado formações sistematizadas lá quando ela começou, em 2014, a gente ter, né, a BNCC colocada em prática, assim, para as pessoas irem se identificando. Mas a proposta também não é uma proposta muito nova, né, da BNCC. Essa já é uma proposta desde o início do século XX, né, no trabalho por habilidades. Então, a gente já tinha algumas instituições trabalhando e desenvolvendo essas ideias aí na educação brasileira. Foi até bom você tocar nesse ponto, que eu estava esperando ver se alguém mandava uma outra pergunta, porque eu estava com uma pulga aqui para te perguntar. Porque quando você fala, realmente eu concordo que a gente tem que pensar dentro da universidade como se apropriar do documento, como eu lembro que eu fui ouvir pela primeira vez habilidade e competência depois que eu saí da universidade, um ano depois que eu me formei, que eu comecei a ouvir e ter que buscar compreender o processo, né, do que se tratava isso. Mas e aí eu acho e te pergunto ao mesmo tempo. A ideia de habilidade e competência também, para que a gente se aproprie, ainda são termos muito nebulosos para a gente também. Para a gente que eu falo como um todo. Seja na universidade, fora dela, os alunos, os estudantes de graduação, as pessoas que tomam. Para alguém isso está muito claro. Para a gente, talvez não tanto. Eu falo no sentido que existe um risco de que os conceitos de habilidade e competência possam ser confundidos na prática com o tecnicismo. Como não fazer isso, por exemplo? Né? Como não conseguir, não permitir, de alguma maneira, que essa associação ela seja feita não só em ideia e também na prática? Né? Como que a gente poderia fazer? Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil conseguir. A única forma de fazer isso aí é capacitando o professor, sabe? Porque é ele que vai estar lá. Se o professor não quiser, nada muda, sabe? O professor, se ele quiser, porque aí você vai mudar o plano, você vai mudar tudo, e no final das contas você vai continuar lá na frente da sala de aula falando e seu aluno escutando, entendeu? Isso é um tecnicismo, isso é um conteudismo, sabe? Eu acho que para a gente mudar a educação de fato, sabe, precisa passar pela formação continuada dos professores. Os professores eles precisam entender que a sociedade ela mudou, né? Se o professor ele quiser, ele faz o que ele bem entende na sala de aula, né? Quando ele entra lá dentro, ele dá conta de dar uma boa aula, ou ele dá conta de dar uma aula
de uma reprodução daquilo que já vinha passando desde o século XIX. Então, assim, muito ainda está dependendo da capacidade do professor. Eu acho que esse é o ponto principal que eu queria Eu abordar. acho que a gente esbarra também na questão óbvio, é do professor, mas é também da estrutura, né? É também da maneira como essa estrutura que ele tem para trabalhar, essa liberdade vigiada, né? Que a gente, como escola sem partido, por exemplo, né? De denúncias de professor, de cerceamento de liberdade. Então, tudo isso de alguma maneira também impede que os professores consigam, de fato, ter condições, né, Não, mínimas para essas poder forças desenvolver essa externas, atitude historiadora. essas forças externas, elas influenciam diretamente. É óbvio que um professor acuado, ele não vai dar conta de trabalhar da maneira como ele queria, né? É óbvio que essa condição política, dependendo, por exemplo, o coordenador interfere, o diretor interfere, né, na sala de aula. Então a gente consegue tudo isso, né? Mas assim, o que eu acho, a única forma da gente não conseguir transformar tudo isso no mesmo do que já vinha sendo feito antes, é exatamente isso, né? O professor conseguir mudar essa realidade, trabalhar na perspectiva dessas habilidades e competências, trazendo uma nova visão, né? Uma nova interpretação de como é esse ensino, né? E tentar entender que, tipo assim, hoje em dia, não basta a gente ficar apenas com conteúdo, né? Conteúdo tem o YouTube, conteúdo tem a educação à distância, né? Isso é fundamental a gente destacar. Então, assim, conteúdo é fácil. Só que só conteúdo não forma cidadão. A gente precisa de professor, em especial. Né? É o professor que vai estar ali fazendo aquele intermédio. Então, o professor ele tem que entender esse papel dele, né? Que ele não é mais o professor do passado, que as pessoas não tinham acesso à informação, né? A informação ela era passada para as pessoas a partir do professor. Então, já não é mais esse papel do professor. O caráter do professor muda e o foco principal vai ser o aluno. Então, o aluno vai desenvolver a habilidade, o aluno vai desenvolver a competência e a partir daí criar toda a sua criticidade, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal para a gente conseguir desenvolver. Eu acho que esse sentido todo, e eu concordo, eu concordo, inclusive, que o bom entendimento da ideia de habilidade e competência, ele pode realmente virar a sala de aula, essa perspectiva, né, de história, por exemplo, que a BNCC traz, ela pode realmente permitir que a gente tenha um novo pensamento em relação a quanto à aula mesmo, a essa ponta, né? Só que aí é a questão, quando e aí a gente precisa, a gente também discutir isso para que de alguma maneira as pessoas que estão pensando a educação, elas nos escutem de alguma forma, né? Pensar que essa estrutura que a gente está comentando aqui, ela é numa estrutura quase ideal, porque existe um desnível, né, em relação a escolas no mesmo município que podem impedir que isso aconteça, Com né? Então, certeza. quando pensar, a gente tem que pensar numa estrutura que é desigual, que é plural, mas que a gente tenha que ter e que o final tenha que ser esse. Tem que ser a construção, no caso do que o documento traz, da consciência histórica, dessa atitude historiadora, que eu acho realmente que ela traz uma postura reflexiva. Mas a gente precisa pensar, as pessoas precisam pensar, e a gente aqui precisa pensar e lutar para que seja considerado esse processo desigual também que existe. Você vê, dentro do mesmo município você tem escolas e escolas, né? Diferente demais, né? E assim, mas assim, eu vou falar pelo menos uma visão um pouco mais otimista, e eu acredito que talvez seja o que vai acontecer com a gente, mas vou voltar a citar a Lilian Schwartz, né? A Lilian Schwartz, ela fez um vídeo recente falando sobre a pandemia que a gente está vivendo agora, e ela disse que ela tem uma interpretação, citando o Hobsbawm, né, de que essa pandemia ela veio para encerrar o século XX, né? A gente está de fato entrando no século XXI a partir de agora. E essa pandemia, ela vai colocar em curso muita coisa que já vinha acontecendo. Só que ela vai ser uma espécie de catalisador, ela vai acelerar essas mudanças, né? Eu acredito que isso já vinha acontecendo. Como eu falei para você, professores já trabalhavam com habilidade e competência, professores já tiravam foco do conteúdo, professores já estavam fazendo isso. Agora,
num período pós-pandemia, acredito que isso deve acelerar, não só por vontade dos professores, mas por enxergar uma real necessidade, né, que isso vai ter. Então, a gente vai ter uma nova educação, eu acredito, até mesmo, pelo menos, por esses 2 próximos anos, né, acredito até o ano que vem, deve se modificar muita coisa. Tem muito professor que está aprendendo assim, é lógico que as condições que eles estão aprendendo não são as melhores, né? Estão aprendendo na marra, né? Estão aprendendo porque tem que aprender, mas isso já facilita bastante, sabe? Então vai ter muita coisa de incremento na educação que eu acredito que vai vir nessas modificações, o que vai facilitar um pouco para a implementação da BNCC. Ela vai ter essa aceleração, ao meu ver, né? Que as pessoas vão começar a entender que não adianta só a gente ficar ali batendo em cima de conteúdo, e não focar nessas questões, né? Principalmente essas questões de desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competências, e aí a gente consegue realmente caminhar um pouco mais. Porque aí realmente acho que chega na ideia de autonomia, chega na ideia de problematização da realidade, né? Que eu acho que é o grande foco é esse, o aluno conseguir problematizar a si próprio, a entender o seu lugar, seu espaço, quem são seus inimigos, vamos dizer assim, socialmente falando, e como transformar essa realidade. Eu acho que o foco é bem esse, né? Por isso que eu acho a ideia interessante. E, infelizmente, a gente está chegando nos nossos últimos minutos. Antes de me despedir, eu só queria deixar o convite, depois eu vou postar isso, né? Eu estou planejando já com o Thaliton para a gente abordar o ensino médio numa outra possibilidade, juntamente com outro colega nosso. E aí a gente vai ter uma live ainda sobre com o Bruno, com o professor Bruno do Mato Grosso, sobre a continuação, né, a ideia da escola durante a pandemia. E aí a gente vai pensar isso, né? Como que é essa escola pós-pandemia. A gente vai ter uma live sobre a primeira fase, porque se discute muito, né? A segunda fase do ensino médio na pandemia, mas como está sendo a primeira fase na pandemia? Então a gente vai ter também uma live sobre isso, com essa temática. Uma outra temática também que já está agendada, que é sobre trabalho e educação e as formas de precarização disso, né? Então são os nossos próximos possíveis encontros por aqui. Certo? E aí, tá, então se você quiser fechar e também agradecer o pessoal. Eu queria deixar como fala final, eu acho que seja exatamente isso, né? A gente falar que, assim, essas mudanças, elas vêm, é óbvio que a BNCC tem uma série de problemas, como eu já tinha ditado, a gente precisa criticar ela até mesmo enquanto documento, a gente precisa criticar ela até mesmo enquanto proposta pedagógica, mas, sobretudo, a gente tem que entender que ela também tem algo a agregar para a gente, né? Eu acho que é um momento da gente muito mais lutar para conseguir agregar esses valores, né? E é óbvio que a gente tem que criticar, mas hoje não dá mais tempo para a gente parar e falar assim, olha, vamos ficar criticando o documento, porque o documento não vai mudar até então. Eu acho que quando abrir essa possibilidade de mudança, é hora da gente ir lá, da gente participar, dos professores estarem mais engajados e, de fato, fazer essa participação, para que, no segundo momento, né, a gente possa falar assim, não, esse é um documento que a gente realmente quis. Mas a gente tentar aplicar isso o mais próximo para tentar melhorar a perspectiva da educação brasileira, né? Eu acho que isso faz parte do professor, vai ter que ter um sacrifício do professor, vai ter que ter uma boa vontade dos governantes, né? Então, tipo assim, é um processo de luta, né? Como sempre foi, né? A educação brasileira é um espaço de luta e a gente tem que realmente lutar para tentar melhorar essas condições como profissionais, como cidadãos, de maneira geral, né? Então era isso aí. Éder, eu queria agradecer muito a você a participação, né? Poder até falar sobre um pouco o meu trabalho, falar o que a gente está pensando e fazendo aqui em Anápolis, né? E agradecer o espaço aqui para a gente conseguir. Esperamos encontrar com vocês novamente para frente. Muito obrigado, Thaliton. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, convidar todo mundo também que participou para dar uma olhada no site, né, do projeto da Universidade Federal de Jataí, que é o Me Conta Essa História. Você pode procurar na descrição do Instagram, tem o link para o site, dá uma olhada lá, contribua com a gente, né, por favor, se puderem, se interessarem, e continue acompanhando a gente pelo Instagram.
E também as outras, as outras lives a gente vai estar postando aqui e também as informações. Então, quem veio pela primeira vez, segue aí para ficar informado. No mais, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Tarleton. Obrigado, Valeu Éder. mesmo. Nada, até mais.